Um grupo de pessoas esteve na frente do prédio da Câmara de Vereadores de Farroupilha e também no plenário do Legislativo Municipal no horário da sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira à noite. Portando cartazes e bandeiras do Brasil, o grupo protestou contra o projeto de lei de autoria do vereador Roque Severnini, que propõe tornar obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação para entrar em restaurantes, lancherias, academias, casas noturnas e casas de shows em Farroupilha. Os participantes do ato buscaram sensibilizar os vereadores do município para que votem contra o projeto de lei apresentado pelo vereador do PSB. Para o integrante do movimento, Lino de Araújo, o projeto de lei tolhe o direito de ir e vir do cidadão. Nós não queremos isso porque isso tira a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir está sendo sequelado. É o primeiro passo para nos tirar essa liberdade. Então não queremos, porque a vacina, estamos respeitando a vacina, quem quer se vacinar se vacine, quem não quer não se vacine, mas o direito de ir e vir tem que ser respeitado. A nossa liberdade está em jogo e não vamos deixar acontecer isso. Vamos brigar. Fere o cidadão brasileiro? Fere a Constituição, fere todo cidadão brasileiro. Isso limita nós de ir e vir e isso não pode. É contra a Constituição. A moradora de Caxias do Sul, Márcia Horn, veio a Farroupilha apoiar a contrariedade ao projeto de lei do vereador Roque Severnini. Ela também afirma que a obrigatoriedade da apresentação da carteirinha de vacinação da Covid-19 é um ato de segregação das pessoas. É este o grande detalhe, Leandro, é isso que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos continuar sendo livres com as nossas escolhas. As pessoas que quiseram se submeter a essa situação toda, que ainda está, é claro que ainda é um teste, ok, a gente respeita. A única coisa que nós queremos, os demais cidadãos, é que o nosso direito também seja respeitado. E podem algumas pessoas questionar por que nós estamos juntos aqui, cidadãos de Caxias, cidadão de Farroupilha. Primeiro, eu trabalho também em Farroupilha, eu contribuo com Farroupilha, eu faço também e nós fizemos as nossas atividades aqui em conjunto. Então é muito importante que a gente juntos faça esse combate, porque essa situação agora, ela está interferindo na vida de todos nós. Então o que é importante que a gente faça nesse momento? Nós já conseguimos falar com alguns vereadores e a gente tem a convicção de que os vereadores de Farroupilha não vão permitir que esse projeto avance. Assim como a gente tem a convicção de que o prefeito Fabiano Feltrin não vai sancionar esse tipo de projeto de lei. Mas é importante que nós, como cidadãos, viemos até aqui e damos esse recado, mostrando que assim que os vereadores apresentarem o projeto de leis que ferem o nosso direito de cidadãos, nós vamos começar a se manifestar. Nós já fomos muito omissos, Leandro. Nós já ficamos muito parados, muito quietos e permitimos que o mal avançasse demais. Então agora a gente não vai permitir. Apresentou projeto de lei, requerimento, proposta, nós vamos lá verificar qual é que é essa posição do vereador e nós vamos fazer o nosso papel de cidadãos. Muito obrigada sempre por estar aí dando apoio para nós, o povo que quer ser livre, continuar sendo livre. O projeto de lei ele tem um caráter discriminativo? O projeto de lei tem uma ideia de segregação. É uma ideia de divisão, é uma ideia de separação das pessoas. As pessoas que não passaram por essa situação, elas não poderão entrar numa academia. É a proposta do vereador. Elas não poderão entrar num restaurante. Como é que fica essa situação? Não podem fazer compra no supermercado. Como assim? E as pessoas vão se alimentar como? Como é que fica o direito de ir e vir, como disse o Lino? Como é que fica o direito das pessoas de fazerem aquelas ações que elas estão com vontade de fazer? E um detalhe, Leandro, que poucas pessoas estão percebendo. Alguns desses experimentos que estão aí sendo feitos na população, eles têm lá uma substância cuja identificação é MRC5.
Esta substância, a pessoa, quando o médico solicitar para a pessoa fazer a vacina, é importante que nós questionemos o médico. Nesse experimento, tem a substância MRC5? Se tem essa substância, aí está um ato de ilegalidade e nós não podemos nos sujeitar a isso. A gente espera muito que os vereadores de Farroupilha façam esse papel de continuar cuidando do cidadão de Farroupilha e que sirva de exemplo para toda a Serra Gaúcha. O fato de vocês serem contra o projeto de lei, isso também significa que vocês são contra a vacinação ou são situações separadas? São situações separadas, Leandro. A gente não é contra a vacinação. Quem quiser fazer a vacina, que faça a vacina. A gente tem alguns questionamentos em relação a isso, que foi o que eu acabei de mencionar, mas os cidadãos que quiserem fazer, nós não somos do tipo que saímos correndo atrás e impedindo as pessoas de fazer. Então, quem quiser fazer é livre. Nós lutamos pela liberdade. Então, quem quiser fazer, vai arcar com as consequências aí dos efeitos colaterais que alguns médicos, muitos médicos têm dito que certamente em curto, médio e longo prazo, porque ninguém sabe, né, Leandro? Ninguém sabe por que é que as fabricantes desses produtos, elas não querem se responsabilizar pela saúde de quem aplicar. Porque o que tem por trás disso tudo? E as empresas, por exemplo, que estão querendo forçar as pessoas a fazerem isso, elas estão entrando numa ação de inconstitucionalidade, um ato ilegal. Imagina a quantidade de processo que virá na sequência. Será que as empresas estão preparadas para isso? Então é aquilo. Nós não somos contra a vacinação. Nós somos a favor de que as pessoas façam aquilo que elas considerarem melhor. Mas nós não podemos todos ficar no mesmo pacote e sermos impedidos de participarmos das ações cotidianas como cidadãos, porque alguns se sujeitaram a algumas coisas que nós, os outros, não queremos nos sujeitar. O movimento, esse grupo de pessoas vai continuar aqui na Câmara de Vereadores nas próximas sessões acompanhando o desdobramento e o posicionamento dos vereadores? Nós vamos seguir acompanhando. Foi muito bacana que hoje já teve alguns vereadores que já entraram em contato conosco, que já deram resposta, porque cada um de nós fez aqui contato com os vereadores, fizemos contato com o prefeito Fabiano Feltrin, e aí já vários deles já vieram dar o posicionamento. O vereador Caleb já falou conosco. Obrigada, vereador Caleb, nós precisamos desse tipo de parlamentar. É esse tipo de representante que nós precisamos. Nós precisamos de gente que respeite todos nós. E aí nós vamos continuar assim, porque precisa servir de exemplo para toda a Serra Gaúcha e para todo o Estado. O próprio vereador que fez a proposta aí desse projeto de lei já citou que está tramitando em Gravataí, que está tramitando em outras cidades do nosso Estado. Nós precisamos cortar esse mal de totalitarismo pela raiz. O projeto de lei do vereador Roque Severnini ainda não está apto para ir à discussão em plenário na Câmara Municipal, uma vez que necessita passar pelas comissões legislativas da Câmara de Vereadores de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.